Fala, torcedor alvinegro, vamos falar mais uma vez sobre João Paulo Silva, presidente do Ceará, né? Eu tinha me colocado numa condição, até por conta de situações pessoais, de tudo que eu tenho passado na minha vida pessoal, de não me envolver com questões que não sejam o campo do Ceará, né? Não falar de campo, não falar de... Aliás, não falar de política, não falar do presidente atual do clube, mas o João Paulo faz com que a gente tenha que deixar muito claro e marcar um ponto onde a gente simplesmente não consegue compactuar com absolutamente nenhuma atitude do atual presidente em relação à condução política, à condução institucional do clube e com a maneira como ele tem sido o atual presidente do Ceará. João Paulo é impraticável como presidente, né? Não tem a capacidade de estar no cargo onde está, né? E tem colocado e exposto o clube a riscos enormes, né? Inacreditável. Mais um caso em que a gente vai, sim, provavelmente ter prejuízo, que é o caso do Barleta. Situações políticas internas do clube mal resolvidas. E aqui eu não vou entrar em mérito de grupos políticos, porque eu não apoio nenhum grupo político. Eu apoio o Ceará Sporting Clube. E sim, existem grupos políticos, né? Por mais que grupos políticos digam que não são grupos políticos, são grupos políticos. Não tem como você se desvincular dessa ideia de que tem um grupo ali do Carlos Moraes, tem um grupo de oposição, tem um grupo do Humberto Aragão, tem grupos, e é assim que funciona, e é normal. Não adianta dizer que você não é político, que você é apolítico dentro da política, porque futebol se faz nesse campo do conselho e dessa gestão esportiva por pessoas que estão envolvidas em um campo onde existem regras, e essas regras são o estatuto do clube. Então, obviamente, são grupos políticos. Dentro desse conceito, João Paulo passou, no final do ano passado, por uma solicitação de um requerimento da oposição, pedindo alguns documentos para entenderem em que petava algumas negociações do clube em operações financeiras. Foi postergado, protelado, e não mandaram esses documentos para a oposição. A oposição, né, protocolou uma cobrança jurídica, judicial, ao atual presidente do Ceará, cobrando e exigindo esses documentos. A juíza proferiu, né, uma liminar autorizando e requisitando o próprio Ceará de enviar esses documentos, né, porque a oposição fez o protocolo seguindo os ritos do estatuto. Então, essa requisição foi acatada pela juíza e o Ceará vai ter que apresentar todos os documentos solicitados pela oposição, em que pese um não cumprimento, acabar surgindo sanções ao clube ou ao João Paulo e, ao mesmo tempo, situações administrativas internas no clube. Então, assim, isso mostra a inabilidade do atual presidente como circunstancial e, assim, eu coloco o João Paulo, a gestão do João Paulo como uma gestão temerária, né? É uma situação delicada, é uma situação inacreditável, mas o João Paulo hoje não reúne mais condições de ser presidente do Ceará. Isso significa que eu quero que ele saia agora? Bom, existem meios e caminhos de você analisar o que eu estou querendo dizer. O João Paulo não reúne condições de ser presidente do Ceará, não tem a menor capacidade de ser presidente do Ceará, está provando dia após dia. E, de fato, uma das coisas que vem dando certo é a presença do Haroldo no departamento de futebol. Isso é inegável, né? Isso além da visão contratações. Contratou certo, contratou errado. Não. Eu falo de gestão de futebol. Gestão do que está sendo feito no departamento de futebol, como um todo, né? O sistema futebol está funcionando muito melhor do que no último ano. E nos últimos anos também. Isso não significa que vai ganhar títulos, que vai dar resultado, que vamos ser campeões, não, porque é um processo de mudança. A gente sempre fala aqui no BPR que é um processo de mudança. Não é da noite para o dia, mas que a condução da maneira como está sendo feita pelo Haroldo é correta? Sim, é correta. E, por vezes, a gente focou muito nesse começo de temporada, até para criar um clima melhor para a torcida, para o torcedor se sentir prazeroso de amar o Ceará, porque o propósito de ser Ceará é esse. Amar o clube, buscar resultados, conquistas, vitórias, ser feliz torcendo o Ceará. Mas o João Paulo não deixa. O João Paulo não deixa. O João Paulo vem colocando situações inacreditáveis para o clube, de exposição, de inaptidão, né? É uma pessoa que não está pronta para esse cargo. Eu acho que ele tem que, de fato,
refletir sobre a condição emocional dele para ser o presidente do Ceará, porque ele não reúne as faculdades necessárias para ser um presidente de um clube de futebol. E não é por vaidade que ele vai ser presidente, ou ele vai se considerar presidente, porque ele está se tornando um dos piores presidentes que eu já vi à frente do Ceará. Porque, assim, não é, eu volto a dizer, não é sobre a pessoa do João Paulo. Vamos deixar a pessoa do João Paulo de fora. O que a gente está falando aqui é sobre o presidente. E como presidente, ele não tem a menor condição de sequer pensar em me faltou até a palavra agora. Ele não pode pensar aqui em uma reeleição dele, né? Ele não tem condições para isso. E eu acho que até para estabilizar um pouco... mas o Ceará subiu, graças ao João Paulo. Não foi graças ao João Paulo, né? Foi apesar do João Paulo, o Ceará subiu. Caso a gente consiga o acesso no final do ano. Ele não tem condições. A gente percebe que coisas ficam ocultadas, né? Coisas ficam mal explicadas e pega todo mundo de surpresa. Eu acho que o João Paulo tem que dar ponto final na sua própria gestão. Assim, não que ele precise renunciar agora, ou que ele vá renunciar agora, porque eu acho que ia desestabilizar muita coisa, mas se ele for também, que ele o faça. Mas, de uma maneira geral, eu creio que ele precisa dizer que não vai continuar como presidente do Ceará para o próximo ano, porque não tem condições de continuar. Ponto. E eu acho que ele tem que se reconhecer nesse papel de saber que a gestão dele acabou, né? Assim, ele tem um papel a ser feito até o final do ano, se é que ele vai conseguir sustentar, que já é temerário, né? Já é temerário ver se ele vai conseguir sustentar o Ceará até o final do ano. Mas eu acho que o Ceará, através do Haroldo, de pessoas que estão na gestão do clube, do Fred, Bandeira, pessoas que estão no entorno do João Paulo precisam ficar atentas aos movimentos do próprio João Paulo, porque são temerários. Não dá para confiar. E aqui de fora é uma visão minha gerencial, eu não estou olhando aqui nem para o campo político. A maneira como as coisas têm acontecido no clube é sempre de último caso. O último a saber são as pessoas que estão no clube. De coisas que são do clube. É muito esquisito. Não é só a oposição que está sendo pega de surpresa. A sensação que dá é essa. Não é só a gente que está sendo pego de surpresa, como torcedores. É o clube que está sendo pego de surpresa por ações não explicadas ou mal explicadas pelo atual presidente, que se comunica muito mal, por sinal. Então, eu vejo uma necessidade de uma pegada mais forte na questão de cobrança ao atual presidente sobre explicações claras do que ele faz, ele fez e o que ele quer fazer daqui para frente. Não dá mais, a gente está perdendo tempo tentando passar panos quentes para essa situação. Porque a gente já falou aqui várias vezes, João Paulo não tem condição de ser presidente para o próximo triênio, né, a partir de 2025, não tem condição de se reeleger, mas eu vejo hoje a gestão do João Paulo, hoje, dia 21 de fevereiro, como temerária, né, arriscada, fora de propósito. Mas você está dizendo isso agora. Não, eu venho falando isso desde o final do ano passado. Se vocês pegarem vídeos aqui do BPR, tem vídeos da gente falando sobre o João Paulo desde o ano passado. A gente só está reforçando e marcando mais uma vez aqui, depois de 3 meses sem falar sobre questão política do João Paulo, sem falar a questão do João Paulo e papapá, a gente está de novo reforçando o que a gente já falou ano passado. João Paulo não tem as condições necessárias para ser presidente do Ceará. Mas aí até que ponto ele não pode ser presidente a partir de hoje, de amanhã, daqui a 2 meses, 3 meses, final do ano? Aí é uma questão política do clube e que seja resolvido. Mas que o João Paulo hoje é uma ameaça ao trabalho do Haroldo, é uma ameaça ao trabalho do Fred Bandeira, das pessoas que estão lá dentro, não ameaça no sentido de incapacidade gerencial, de clareza gerencial dos seus processos e seus métodos. Então, eu vejo como uma gestão temerária, sim, para a história do Ceará Sporting Clube. Salários atrasados, essa situação do Barleta, essa situação com o requerimento, tudo é mal explicado, tudo é com falta de clareza. O João Paulo precisa aparecer ou sair de cena totalmente. Mas não dá para continuar assim. É preciso uma solução para essa maneira temerária do João Paulo estar conduzindo o clube. Assim não tem condição. Assim não dá. Né? Eu peço até aqui, enfim, o apoio aí de pessoas que estão, como o doutor Barreto, pessoas que estão nesse meio também, acompanhando de perto essa condução bizarra do João Paulo como presidente do clube. Mas chegou ao limite. Né? A gente atrasou salários, teve problema de diversas formas diferentes por falta de habilidade do atual presidente.
falta de crédito até de pessoas próximas ao clube, em situações que necessitavam de um apoio maior, e eu acho que o João Paulo cansou todo mundo, né? Acho que é hora de refletir e entender que não dá, João Paulo. Sinto muito pelo sonho de qualquer pessoa ser presidente do Ceará, eu tenho que falar isso, mas você não tem condições de ser presidente do Ceará. Né? É uma coisa muito maior do que se imagina. Talvez eu não tenha, e eu não estou falando por mim, não estou falando por alguém da oposição, por alguém da situação, sei lá. Estou falando que, no caso, você, atual presidente, não dá. Você não tem as condições necessárias ou as habilidades necessárias e está longe de ter para ser presidente do Ceará Sporting Clube. Então é isso. Nem pedi like nesse vídeo, porque foi muito mais um desabafo de quem está cansado dessa maneira bizarra da condução do Ceará. Fora das quatro linhas, fora da direção de futebol, por incrível que pareça. Ano passado a gente criticou a direção de futebol. Nesse ano, mesmo sem interferir na direção de futebol, a gestão João Paulo é bizarra e temerária, tá? Então, fica esse registro, fica esse desabafo, e eu quero ouvir vocês. Quem chegou até aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve no BPR, tamo junto. E é isso, galera. Bora, vozão. E é isso, bora pro racha.